Boa noite. Boa noite. Exames do presidente Bolsonaro dão negativo para o novo coronavírus. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia que vai suspender gradualmente as aulas nas escolas estaduais a partir de segunda. Os Estados Unidos estão em estado de emergência nacional. Donald Trump libera 50 bilhões de dólares para combater a Covid-19. A Europa se torna o novo epicentro do coronavírus. Países impõem medidas rígidas para tentar conter o avanço da doença. Pandemia derruba bolsas de valores na Ásia. No Brasil, bolsa dispara e fecha em alta de 13,91%. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, completa um ano. Os bombeiros entraram no 11º dia de buscas pelos desaparecidos nos deslizamentos que atingiram a Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. As buscas se concentram na barreira João Guarda, no Guarujá, onde moravam pessoas ainda não localizadas. A tragédia deixou 44 pessoas mortas após o temporal. Ainda há 9 desaparecidos. Os bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos. Há 3 dias, nenhuma pessoa é encontrada. O que acabou confundindo um pouco essa lista é que algumas pessoas conheciam as demais da comunidade por apelido e não pelo nome, literalmente falando. Então, isso trazia um pouco de confusão na lista. A área das buscas foi toda mapeada para ajudar no trabalho. Até agora, já foram retiradas 128 mil toneladas de dejetos e terra. A todo momento, caminhões carregados deixam a região. Desde o início das buscas, a Pandora, a Joy e a Molly têm dado suporte aos homens dos bombeiros. Os cães são uma parte fundamental das buscas realizadas aqui na barreira João Guarda. Cada um trabalha 8 horas por dia e cada área analisada é feita mais de uma checagem. Praticamente todos os corpos localizados aqui tiveram um indicativo dos cães. Eles são capazes de direcionar as buscas a partir dos vestígios que encontram no terreno. Então, ao invés de ficar escavando sem ter algum sentido ou nada, você vai lá, coloca o cão, ele fez uma indicação, você vai trabalhando naquela área, né? Cada ponto é vasculhado pelos cachorros. A partir daí, quando há um indicativo, os bombeiros fazem a escavação. Ao término de mais um dia, os animais passam por uma avaliação completa de saúde. Durante todo o dia de serviço, a gente analisa todos os cães, né? Eu tenho obrigação de verificar corte, limpeza de ouvido, banho, né? Tudo que é primordial para um cão. E aí volta, se houver necessidade, tudo a gente encaminha para os veterinários do Canil Central. O trabalho árduo dos bombeiros é a esperança dos moradores que esperam por notícias. Um casal que já tiraram aqui embaixo foi a Rosana e o Gil. Esses aí eu sempre tinha contato com eles. Muitas vezes a impunidade continua sendo regra aqui no Brasil. Será que nada vai acontecer às autoridades que permitiram construções em áreas de risco? Se o Ministério Público e a Justiça agirem com firmeza e rapidez, esse pessoal talvez comece a agir com responsabilidade. São todos assassinos. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, completa um ano hoje. Na tragédia, 10 pessoas foram mortas, incluindo os assassinos. A maior lição que eu levo é saber valorizar mais, saber abraçar mais. Que a vida, sim, é um sopro. 13 de março de 2019. Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. 2 ex-alunos do Colégio Raul Brasil, localizado em Suzano, na Grande São Paulo, invadem a escola e matam 5 estudantes e 2 funcionárias.
Minutos antes, a dupla já tinha feito a primeira vítima, Jorge Antônio Moraes, tio de Guilherme. Jorge foi morto dentro do estacionamento onde era proprietário. Ao todo, a dupla matou 8 pessoas, 7 alunos. Muitos conseguiram se salvar. Hilary é uma das sobreviventes. É ela que aparece na imagem lutando contra um dos atiradores. Ele tinha largado o machado dele no chão para arrumar a bota, a calça, alguma coisa assim. Foi bem nesse momento que eu cheguei. Além de salvar a própria vida, a menina ainda conseguiu abrir um dos portões, ajudando na fuga dos colegas. Eu levantei e tentei falar para algumas pessoas não, sabe? Falar para as pessoas, corre, vamos correr, vamos sair daqui, a gente precisa sair daqui. E nisso eu já tinha avistado ele andando, o Guilherme andando e atirando. Depois de viver momentos de terror, Hilary preferiu mudar de escola. Escolha feita também pelo José Vitor, outro sobrevivente, filho da dona Sandra. O jovem que sobreviveu mesmo depois de ter sido atingido por um machado ainda está muito abalado e não quis gravar a entrevista. Mas a mãe dele lembra de cada momento daquele dia. Quando chegou que eu avistei o muro da escola Raul Brasil, eu vi aquele tumulto de ambulância, de polícia, helicóptero sobrevoando, muita gente na rua. Eu imaginava naquele tudo que meu filho tinha morrido. Ao saber que o filho sobreviveu ao ataque, o alívio. Meu sobrinho conseguiu subir próximo ao centro cirúrgico e conseguiu ainda vê-lo com a machadinha encravada no ombro. Foi aonde ele estava indo para o centro cirúrgico. Com a indenização, a família comprou este apartamento, que é mais distante da Raul Brasil. Uma maneira de deixar algumas memórias para trás. Atualmente, os alunos assistem às aulas em uma universidade parceira do colégio que será reinaugurado em abril. Hoje, alunos da escola se reuniram na frente do colégio para relembrar a data. O ato foi marcado por muita emoção. Em teus braços é o meu descanso. Dá saudade, dá nervoso, dá medo, sei lá, é inexplicável. Mesmo após a tragédia, o número de alunos matriculados aumentou de 970 para 1.072. E quem já não está mais no colégio ainda sente saudades da antiga escola. Eu gosto de escolas que tem bastante área verde, lá tinha bastante área verde, eu gostava do ambiente, gostava das pessoas que trabalhavam lá. Eu espero que as pessoas que eu conheço continuem protegidas e que a justiça fique em cima disso tudo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. O presidente Jair Bolsonaro não tem coronavírus. Exame feito pelo presidente deu negativo.
Hoje, o governo anunciou medidas econômicas para lidar com a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã no Palácio da Alvorada e foi de lá que ele mesmo anunciou pelas redes sociais que o resultado do exame deu negativo para o coronavírus. Depois do comunicado, Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada. Antes de seguir para o Palácio do Planalto, o presidente parou para conversar com apoiadores. Diferente de outras oportunidades, ele manteve distância e não pegou na mão das pessoas. Bolsonaro agradeceu o apoio recebido. Além dele, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também testaram negativo para a doença. Os exames foram feitos depois que o secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com a Covid-19. Todos eles faziam parte da comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos na última semana. Enquanto o clima ainda era de expectativa pelos resultados, o Comitê Interministerial de Resposta ao Coronavírus fazia uma reunião no Palácio do Planalto. Durante o encontro foram listadas as providências tomadas e as demandas de cada pasta. A principal iniciativa veio do Ministério da Economia, que antecipou para abril o pagamento de metade do 13º de aposentados e pensionistas. A medida vai liberar 23 bilhões de reais. Além disso, foi suspensa por 120 dias a obrigatoriedade da prova de vida dos beneficiários do INSS. Também será sugerida a redução do teto de juros dos empréstimos consignados feitos por aposentados. O Ministério ainda isentará de impostos os produtos hospitalares importados e dará preferência a eles durante o processo de entrada no país. Outras medidas serão anunciadas nos próximos dias e não está descartada a possibilidade de uma nova autorização para saque do FGTS. Pela manhã, o ministro Paulo Guedes esteve reunido com os presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. As instituições financeiras devem ampliar as linhas de crédito para ajudar pequenos negócios e os setores imobiliário e agrícola a lidar com a queda de atividade causada pela doença. Estão se antecipando. Então, se eles já sabem que há setores críticos que podem ser atingidos, já estão entrando em entendimento com as empresas. A avaliação do Banco Central do Brasil é que tem muita munição. E a crise não ameaça a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. As medidas econômicas também foram uma resposta às cobranças feitas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem argumentado que apenas a aprovação de reformas não é o suficiente para lidar com a crise. Por outro lado, Guedes cobrou a liberação de 5 bilhões em emendas parlamentares para que o país possa enfrentar a pandemia. A saúde do povo brasileiro está acima da disputa política. Parem a disputa política e vamos liberar esses recursos para a saúde. 5 bilhões para o Mandetta agora e os outros 5 bilhões para atenuar os impactos que chegarem de fora. Em pronunciamento, o porta-voz da Presidência da República, general Rego Barros, ressaltou que o país passou da fase de orientações para a de recomendações e afirmou que o governo está preparado. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. Agora é hora de tranquilizar o nosso povo. E pelo último balanço oficial divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 98 casos confirmados de coronavírus e 1.400 suspeitas. São Paulo e Rio de Janeiro já têm casos de transmissão comunitária, a transmissão que acontece sem que seja possível identificar a trajetória da infecção do vírus. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Alves para mais informações. Danilo, boa noite. Boa noite, Mariana. Ainda acontece a coletiva aqui com todo o grupo do governo em relação a essa confirmação do novo caso do coronavírus. Bom, a partir disso, haverá novas medidas de contenção. Uma delas é a suspensão de eventos públicos e do setor privado com mais de 500 pessoas. Na costa brasileira também haverá suspensão de viagens e os cruzeiros, as viagens dos cruzeiros também foram suspensas. Já na educação, as aulas nas escolas
públicas do sistema municipal e estadual serão suspensas de modo gradativo já a partir da semana que vem. Estudantes já poderão ficar em casa. Mesmo assim, haverá aulas para que as famílias tenham tempo para se organizar. Na saúde, haverá ampliação do horário de postos e também a campanha da gripe, sarampo e influenza já inicia no dia 23. 10 milhões de doses serão distribuídas e os 10 mil agentes que trabalharão nessa ação tiveram as férias suspensas. Agora quem fala aqui na coletiva é Luiz Henrique Mandetta, que logo cedo, no início dessa reunião, falou sobre a cooperação e sobre as medidas que a União está fazendo em conjunto com todos os estados. Para os diferentes estágios dos estados, mas não há necessidade. Os eventos, as coisas que ocorrem no âmbito dos estados, os estados é que tomam as suas decisões. Nós damos as orientações gerais. Aglomerações nesse momento são bem-vindas? Não. Movimentações em cidades que passam para esse patamar que o doutor Davi colocou, temos transmissão sustentada, somos uma metrópole. Então, gradativamente, medidas vão sendo tomadas com o respaldo do Ministério da Saúde. A respeito de aulas, a respeito de atividades de eventos, o Ministério da Saúde é parceiro, está ao lado. Elas estão corretas do ponto de vista técnico, científico e principalmente do tempo, do timing e da maneira como se vai fazer. Nós vamos repassar para iniciar, para estruturar, para esses gastos iniciais. No estado de São Paulo, R$ 2,00 per capita, aqui são 47 milhões de pessoas, são 94 milhões. Mas não vou passar per capita. São Paulo está precisando agora? Tá. O Acre também? É o mesmo R$ 2,00 per capita, é para todo o território nacional. Então, eu já vou liberar 420, 430 milhões. Para eles iniciarem a organização. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. 98 pessoas estão infectadas. Com 98 casos confirmados da Covid-19, a região sudeste continua com a maior parte dos registros, com 75 pessoas infectadas, seguido pelo sul com 12 casos. O nordeste tem 6 e o centro-oeste 5 confirmações. Outros 1.485 casos são considerados suspeitos. O Ministério da Saúde recomendou que aqueles passageiros vindos de voos internacionais, independentemente de terem ou não sintomas de coronavírus, devem permanecer em isolamento domiciliar por 7 dias. Já aqueles que apresentarem sintomas respiratórios e febre devem procurar um médico e aguardar as orientações do profissional. Em caso de sintomas leves, não há necessidade de procurar uma unidade hospitalar. O que nós não desejamos é que as pessoas apenas com uma coriza procurem uma unidade de saúde, que não há necessidade. Então, é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono, mas não há necessidade de lotar ou de procurar as unidades de saúde, no caso de sintomas leves. As recomendações da pasta passaram por alterações devido à chegada do outono no país e ao surgimento da transmissão comunitária nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Isto significa que o vírus já circula na região e não há como identificar o transmissor. Ainda que 79% dos casos sejam importados, ou seja, de pessoas que vieram do exterior, a transmissão comunitária pode alterar ainda mais as orientações do Ministério da Saúde. Se eu dediquei 100 leitos para cuidar só de Covid, se eu já ocupei 80, vale que o gestor deve avaliar a possibilidade de declaração de quarentena para aquela área definida. De repente é um bairro que tem muito idoso, de repente é um bairro que tem muita circulação. Então você pode ser um quarteirão, pode ser uma rua. Então não necessariamente é a cidade inteira, mas você pode ser o próprio hospital, você pode fazer a quarentena para uma realidade distinta. Os gestores de saúde de cada estado deverão, a partir de hoje, adotar medidas com as orientações passadas pela pasta, de acordo com a realidade de cada local, e reforçar à população as orientações de prevenção, como lavar as mãos repetidas vezes durante o dia, cumprimentar sem o uso das mãos, usar papel para tossir e espirrar e avaliar a possibilidade de cancelar ou adiar eventos com grande aglomeração de pessoas.
No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha editou um novo decreto com ações de prevenção contra o Covid-19 e a dengue. Entre as medidas estão o monitoramento diário da situação de casos confirmados, suspeitos e descartados, além do treinamento dos profissionais da rede pública e privada. As secretarias de saúde e de segurança ainda poderão recomendar o isolamento, a quarentena e determinar de forma compulsória a realização de exames, coleta de amostras e vacinação quando necessário. E mais um passageiro com sintomas do Covid-19 foi retirado do navio que está atracado no Porto do Recife e levado para um hospital. O navio está isolado por determinação da Anvisa. O paciente, que não teve a identidade revelada, apresentou febre e dificuldade para respirar. Ele está internado no hospital particular. 609 pessoas, entre passageiros e tripulantes, permanecem a bordo do navio, com bandeira das Bahamas. A embarcação está isolada no Porto do Recife desde ontem, quando um canadense de 78 anos passou mal e apresentou sintomas do novo coronavírus. Antes de atracar no Recife, o cruzeiro passou pelo Chile, pela Argentina e pelo Uruguai. Aqui no Brasil, passou por Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia. Daqui do Recife, a embarcação seguiria para Fortaleza na noite de ontem. Mas por conta das suspeitas de infecção pelo novo coronavírus, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou que todos permanecessem a bordo em suas cabines, até a divulgação dos exames nos pacientes suspeitos. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou 2 casos de infecção pelo novo coronavírus no estado. Um homem de 71 anos e uma mulher de 66. O casal apresentou os sintomas após retornar de uma viagem à Itália. Certamente o presidente Trump, que de início desdenhou a ameaça do coronavírus, caiu na real. Segundo seus próprios assessores, a pandemia pode ameaçar a sua candidatura à reeleição. Primeiro, porque seu governo demorou para tomar uma atitude. E depois, por ter bombardeado os planos de saúde do ex-presidente Obama, destinados especialmente aos mais pobres. Isso, certamente, será usado contra ele pela oposição durante a campanha. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, criou um gabinete de crise e baixou um decreto para tentar evitar o avanço do coronavírus no estado. Entre as medidas está a antecipação das férias escolares. As medidas foram anunciadas em um vídeo postado nas redes sociais. Segundo o governador, a intenção é reduzir a circulação de pessoas nas ruas. A partir de segunda-feira, as repartições públicas do estado, por exemplo, vão diminuir o atendimento ao público para evitar aglomerações. Já em um decreto assinado um pouco antes, o governador antecipou as férias escolares das redes pública e particular, suspendeu visitas a presídios e cancelou eventos esportivos, shows e feiras em locais abertos ou fechados. As regras são válidas por 15 dias. Estamos preparados com essas restrições para atender a demanda que poderá vir com a contaminação do vírus. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio já havia anunciado que também vai restringir a circulação em todos os fóruns do estado por 2 semanas. Os servidores vão prestar serviço em casa por meio eletrônico. Os julgamentos estão suspensos por 60 dias. E agora há pouco, o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que poderá até interditar as praias para evitar a aglomeração. Segundo Witzel, o momento é de ficar em casa. O principal índice da Bolsa de Valores fechou em forte alta hoje e recuperou parte da perda histórica que foi registrada ontem. O Ibovespa subiu hoje quase 14%, a mais de 82 mil pontos. O dólar fechou em alta e, mais uma vez, renovou o recorde de fechamento. A moeda norte-americana subiu 0,51% e chegou a R$ 4,81. E agora vamos ver com Amanda Klein o quadro É Política. Boa noite, Amanda. Oi, Boris. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Bom, parece que a ficha finalmente caiu em Brasília. A ameaça do coronavírus é real para a saúde e a economia.
A semana começou com Paulo Guedes dizendo que estava tranquilo, Bolsonaro afirmando que era uma fantasia e o Congresso criando despesa extra de 20 bilhões de reais. Termina com o presidente fazendo teste para o coronavírus, ainda bem que deu negativo, né? O Congresso dizendo que o momento é de diálogo e Paulo Guedes prometendo anunciar medidas emergenciais para socorrer a economia em 48 horas. Aliás, é o que está fazendo o resto do mundo. Cortando juros, liberando recursos para a saúde e soltando crédito para os setores em dificuldade. Por aqui, economistas avaliam que será um pouco mais difícil. Praticamente não há espaço para recursos extras com orçamento apertado e o teto de gastos. Alguns analistas argumentam que seria possível uma medida provisória com crédito extraordinário para o combate ao coronavírus. O pulo do gato está justamente aí, no crédito extraordinário, que não precisa respeitar o teto de gastos. Note, não é descumprir o teto. A própria regra prevê essa possibilidade em caso de calamidade pública, como o coronavírus. A União Europeia está pronta para seguir esse caminho com a suspensão da cláusula que impõe limites aos gastos para países mais afetados pela pandemia. O coronavírus já colocou a economia de vários países na UTI. Esta crise é o teste de fogo de Paulo Guedes e da equipe econômica. Espero que passem. A Justiça do Paraguai negou hoje o terceiro pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis. No Paraguai, a correspondente Luciana Tadeu conversou com exclusividade com o promotor do caso. Em entrevista exclusiva ao Rede TV News, Osmar Legal, promotor da Unidade Especializada de Crimes Econômicos do Ministério Público Paraguaio, explica que processos no país não podem continuar sem a presença do investigado. Por isso, o medo, a possibilidade de fuga. Se Ronaldo e seu irmão não estivessem no país e fossem chamados por uma audiência e não quisessem vir, o processo contra eles não poderia continuar. Segundo ele, as provas ainda estão sendo coletadas. Hoje foi realizada a busca e apreensão em imóveis da empresária Dália Lopes, uma das 16 investigadas no caso dos documentos adulterados. Ela é apontada como a responsável por levar Ronaldinho ao país para uma ação beneficente. A empresária está foragida. Na operação foram encontradas milhares de bolas de futebol com a foto de Ronaldinho, a mesma usada nos documentos que ele usou para entrar no Paraguai. Na semana que vem, os celulares dos irmãos vão passar por perícia. Os celulares vão nos mostrar o vínculo deles com outros participantes e suas condutas. Segundo o promotor, existem suspeitas de empresas de fachada vinculadas à empresária e as informações dos celulares vão ser contrastadas com a movimentação financeira dela. Provas como essas poderiam incidir na posição do Ministério Público sobre a necessidade de que Ronaldinho e Roberto Assis permaneçam nessa prisão de segurança máxima na capital paraguaia. Hipoteticamente, se a vinculação deles fosse mínima, nossa posição viraria e poderíamos eventualmente concordar com uma prisão domiciliar. São as provas o que mudaria nossa convicção. Luciana Tadeu, de Assunção, para o Rede TV News. E depois do Ministério da Saúde recomendar que as partidas esportivas fossem realizadas com portões fechados ou então adiadas por causa do coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu seguir as recomendações do Ministério e da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, a partir de hoje, todos os jogos aqui da cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro serão feitos com portões fechados. As partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho e também pelo Campeonato Mineiro também não terão público, assim como os campeonatos de basquete e de vôlei que são disputados pelo Brasil. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir de novo? Então se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Boa noite. Uma boa noite para você.